Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara. Olá, bem-vindo aqui na TV Câmara, a primeira edição do programa Câmara Debate. E hoje o tema vamos falar sobre envelhecimento saudável. E aqui nos estúdios, alguns convidados especiais. Apresentamos aqui primeiramente a dona Maria Conceição de Melo, que é pensionista e veio aqui falar um pouco sobre a sua história de vida para contribuir com o nosso tema. Também aqui, do meu lado direito, a doutora Geni Araújo Costa, que é professora da Universidade Federal de Uberlândia e faz um trabalho há 25 anos com atividade física e recreativa com os idosos. E também aqui no nosso programa, a vereadora Jerônima Carlesso, do PPL, que também é assistente social e veio contribuir com o nosso programa. E aqui, do nosso lado esquerdo, o Isaac Cruz, vereador também do PRB, que veio discutir esse assunto. E quando a gente fala sobre envelhecimento saudável, não é só aquela questão da atividade física, né? Nós vamos falar também sobre Estatuto do Idoso, a geração de emprego e renda para idosos, políticas públicas relacionadas à pessoa idosa, participação do idoso no orçamento familiar, o real cumprimento do que rege o Estatuto do Idoso, enfim. O debate é amplo e a gente começa agora com o Câmara Debate, primeiramente aqui com a Maria Conceição. Conceição, isso, pode ser? Pode ser. Conceição, essa senhorita que está aqui conosco. Conceição, eu queria que você se apresentasse, posso chamar de você também, né? Pode, assim, o Câmara Debate é um programa de debate, mas a gente leva um pouco na descontração também. Conceição, queria que você falasse um pouco quantos filhos, quantos netos, e como manter essa jovialidade toda? Olha, eu sou viúva, né? Tenho 3 filhos e 7 netos e 2 bisnetos. E a senhora participa de atividades? Participo do CAI1 há 22 anos. E a vida saudável é você praticar as atividades físicas, a boa alimentação, né? E muitas frutas, muitas verduras e bastante água, né? Não pode esquecer da água, que é muito importante no nosso organismo. Tá. Então vamos aqui passar para a doutora Geni. Doutora Geni, eu queria que a senhora falasse um pouco, primeiramente esse momento para apresentar os nossos convidados, né? Então eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho da AFRID, na Universidade Federal, que é atividades físicas e recreativas para a terceira idade. Como funciona? É um trabalho para atividade ou é multidisciplinar, envolve estudantes, enfim? Então, nós trabalhamos no projeto AFRID, que na verdade hoje ele é um grande programa, porque tem vários outros projetos dentro. Há 25 anos, esse grande programa tem anualmente a Semana do Idoso, que muitos de vocês já devem conhecer, que acontece há 19 anos e funciona de segunda a sexta-feira, todas as tardes com atividades culturais, informativos, palestras, questões que vão subsidiar todas as pessoas com informações adequadas para ter uma vida longa e saudável. Porque hoje sabe-se que nós temos um avolumado contingente de idosos, a cada dia cresce-se mais, já se foi aquele país que podia ter o slogan, o Brasil um país de jovens, né? Hoje nós temos uma clientela, um avolumado contingente e que eles precisam ter a atenção, em especial dos governantes, para que as pessoas possam viver bem, com qualidade, uma vida longa, e as políticas públicas poderiam contribuir para qualificar essa vida longa. E o AFRID desenvolve muitas atividades, dentre elas, em especial, as atividades físicas, mas também abordamos atividades culturais, atividades que desenvolvam ou minimizam os problemas cognitivos, enfim. Nós temos a ideia de que nós poderíamos colaborar para que as pessoas, praticando muitas atividades, possam exercer e executar a sua vida
com muita qualidade, podendo desfrutar de tudo que ela possa oferecer. É verdade. Jerônima Carlesso, vereadora, além de vereadora, assistente social, né? De que maneira que o seu trabalho está envolvido na questão da melhoridade da pessoa idosa? Eu me envolvo completamente, principalmente nas políticas públicas, né, buscando direcionamento, recurso, porque o Uberlândia hoje, eu acredito que ele abraça muito o idoso. Uberlândia é uma cidade maravilhosa, que nós temos o SEAI, que corresponde, nós temos a FRID, né, que está aqui, a doutora Jane. Então, isso é muito importante, porque a qualidade de vida que eu digo hoje, uma vida saudável do idoso, não é só isso. Muitas vezes as pessoas buscam isso também, é uma fuga também de sair até de casa, porque é importante isso. Mas o importante mesmo de uma qualidade de vida, de uma vida saudável, é o que elas passam no dia a dia. Isso aí é ver o que acontece na família, é o problema do massacre que tem do filho, que massacra uma mãe, a usurpação do salário dela, é a busca de renda para aumentar, para ter o que comer, porque tudo isso é qualidade de vida, isso busca saúde. Então nós temos tanto tema a ser tratado, porque nós estamos vendo hoje, dentro do Estatuto fala proteção, que nós temos que dar ao idoso, mas hoje nós estamos vendo tantas coisas acontecendo, o idoso às vezes sendo usurpado, massacrado, judiado e abandonado. Então são tantos temas que nós temos que falar, e aqui tem nada melhor, tem o Isaac também, a Jane, que já sabe muito bem sobre isso, e a própria Conceição, que convive com isso também, porque ela tem amigas que, tantos anos que ela frequenta o SEAI, lá também frequenta mães sofridas, né, pessoas com a idade de 70, de 80 anos, mas que vêm de um sofrimento muito grande. Então nós vamos colocar aqui realmente o que nós podemos fazer, o que está sendo feito, o que poderá ser feito, a busca nossa. Isso que nós temos que falar. Vereador Isaac Cruz, que também é pastor. Isaac, no seu trabalho como vereador e também como pastor, né, o que envolve ali a questão do idoso no seu dia a dia? Olha, a gente tem observado que, inclusive agora recentemente nós tivemos ali uma audiência pública, né, com os idosos, que eu particularmente eu pude visualizar ali a melhor plateia, né, a coisa mais linda. E aqui ao meu lado, me sinto honrado estar aqui ao lado de uma pessoa, né, que mostra que é possível, né, se viver feliz com, eu costumo dizer, a melhor idade, né? Que dá exemplo de vida, inclusive para a juventude que, infelizmente, hoje não traz muito exemplo de vida. Pelo contrário, tem trazido, como a vereadora Joana ainda há pouco falou, muito trabalho para as pessoas mais idosas. Hoje a minha mãe ainda é viva, ela tem 86 anos. A minha mãezinha ainda é viva e é um exemplo de vida. Muita saúde. Sabe que eu nasci e me criei na lavoura, na roça, né? E parece que o pessoal criado nesse meio, ela tem uma resistência, parece maior, né? Minha mãe tem 86 anos e a velhinha não é mole, não. Mas é porque tem a vida boa. É isso que eu digo. Por quê? Ela tem vida boa. O campo favorece, mas eu digo questões de valores. A família, não é isso aí? A família é tudo. Quando você tem essa família que te abraça, que você tem carinho, que você não sofre, porque muitos hoje estão sofrendo, né, Jane? Nós vemos casos aí, assistimos e vimos, que tem mães, por exemplo, que tem que dar tudo, o dinheiro para o filho. Porque o filho é usuário de droga. Uhum. E que às vezes ele toma o cartão dela, faz um financiamento e ela às vezes no final do mês ela não tem o que comer. Então isso modifica toda a qualidade de vida dela. Porque a mãe está sofrida, né? Agora, nós estamos buscando, nós estamos fazendo visita em loco, nós temos esse grupo maravilhoso aqui, fala que eu abraço, que a Conceição faz parte, a Jane faz parte, o vereador Isaac faz. Então isso é que nós estamos em loco, fazemos um trabalho de campo também. Nós não estamos esperando com a gente, nós estamos trabalhando lá, junto com a família, fazendo diagnóstico, para poder, sim, levar uma qualidade de vida melhor. Agora a gente deve levar em consideração também que no último dia 13, nós tivemos a audiência pública na Câmara Municipal de Uberlândia para tratar sobre esse assunto e de uma maneira histórica foi
a primeira audiência pública que se tratou para se falar sobre o idoso, né? E nisso a gente vê que o idoso ele deixou de ter aquela conotação de cuidado. Hoje o idoso tem o seu papel na sociedade, ele está nas redes sociais, ele está... Eu falo uma coisa muito, Fernando, muito importante sobre isso. Desculpa te cortar, Fernando. Tranquilo. Que quando o idoso está nas redes sociais, ele está participando, ele tá interagindo com a sociedade, mas ele tem uma coisa que tem que ser falada, e nós colocamos, para não ter a exclusão do idoso, que ele não pode se dar por inteiro tudo que ele tem. Porque quando ele passa ele passa tudo que ele tem de uma vez para o filho. Isso foi uma pesquisa que nós fizemos, porque nem às vezes a conta de água vem no seu nome, nem a própria energia, ele tem uma exclusão total. E isso já começa a trazer um problema seríssimo. A sua capacidade de busca, a sua capacidade de pagamento do que ele arcando com as suas despesas. E outra, nós temos que ver também que o idoso, ele chega a uma certa idade, ele quer buscar muito mais. Porque ele pode, porque antes tem o problema que tem que obedecer pai, depois tem que os filhos pequenos. Então ele chega a uma idade que ele quer ser livre, ele quer passear, ele quer dançar, quer viver a vida. Quer viver a vida. E, né, isso que é importante. Por isso que eu digo que nós temos grupos aqui maravilhosos para trazer esses idosos. Então, e diante dessa discussão que teve, né, na Câmara dos Vereadores lá, que os idosos também eles expuseram as suas reivindicações. E aqui entra a questão, então. Eu quero ouvir da Conceição, né, que vive o dia a dia, que frequenta o SEAI, inclusive, né, dona Conceição, que há 22 anos. Né? Há 22 anos frequentando o SEAI. Como que a senhora avalia a atuação dos poderes do serviço público voltado para o idoso na cidade de Uberlândia? Olha, está muito boa, né? Os idosos são tratados muito bem, sabe? Tem muito carinho. Ali no SAES tem um carinho imenso com os idosos. A gente sente como se estivesse na própria casa ou melhor. É muito bom lá, sabe? A gente é muito bem recebido lá. Eu gostaria de estar na audiência de ontem, né? De dia 13, eu queria reivindicar um sinaleiro lá na rua lá da minha casa, na esquina da Floriano Peixoto, sabe? Porque os idosos ficam lá, às vezes, 20 minutos tentando atravessar e os motoristas não respeitam a faixa. Tá aí, então, Câmara Debate aberto para reivindicações. Tá? Isso aí, os vereadores. Já podem levar já um projeto de lei lá para isso aí eu requerimento lá. Esquina com qual rua, Conceição? É Floriano esquina com qual rua? É na rua Rio de Janeiro, esquina com a Floriano Peixoto. Agora, Floriano esquina com a Rio de Janeiro. Menina, a gente fica lá uns 20 minutos tentando atravessar e são vários idosos que aproveitando a fala da dona Conceição, que ela falou que era bem tratada lá dentro do SEAI. Mas é lá dentro, porque a realidade aqui fora com a população é totalmente diferente. Eu, pelo menos, tenho percebido, porque eu, como pastor, a gente tem o costume de lidar muito próximo com as pessoas que frequentam a igreja. E hoje, como parlamentar, a gente vê isso, o desrespeito que muitas das vezes há, inclusive por parte da juventude. Não quero que os jovens digam que eu tenho nada contra eles, mas a realidade, a gente vê isso dentro de um ônibus, por exemplo, pessoas idosas em pé, e que o jovem não é capaz de levantar e dar o lugar para Pastor Isaac, mas o jovem não tem culpa. Isso é os valores que foram repassados. Os pais hoje estão esquecendo de abraçar o filho e falar a importância de cada um e dizer o respeito do próximo. Então, o que está acontecendo hoje são os valores de casa, que não estão sendo repassados dignamente. Porque muitas vezes o pai solta o filho não é nada, ele não sabe nem abraçar e dizer: ô meu filho, você é importante para mim. Ele não sabe passar esse amor. Quando ele passar isso, nós temos que ensinar isso. Porque quando os jovens descobrir de novo esses valores maravilhosos, ele vai ter o respeito com o idoso, ele vai ter o respeito com o deficiente, ele vai ter o respeito com a criança, porque nós não estamos tendo. Toda todo momento nós ela começa dentro os valores. De casa, né? O meu pai sempre, ele me ensinava o seguinte: respeite os mais velhos. Eu, por exemplo, eu tenho dificuldade ao lado aqui da dona... Conceição? Eu tenho dificuldade de chamar Conceição. Num ato de respeito. Pelo respeito se chama de senhora, né? Eu fui criado. Então, você falou uma coisa interessante, que falta realmente os pais, porque a educação começa
em casa. Em Parece casa. que hoje estão jogando a responsabilidade para as escolas. E não é do senhor que é Começa pai. em casa. Bem do Deus. Doutora Geni, esse assunto importante que falar sobre essa questão cultural mesmo, né, do jovem de hoje, de respeitar o mais velho, à frente aí da AFRID, né, há 25 anos trabalhando com os idosos, eles estão ali para atividades físicas e culturais. Como que a AFRID tem visto essa questão ali? Eles comentam, falam sobre a família, sobre essas questões de, às vezes, uma falta de educação no trânsito, no transporte coletivo? Comenta sim, porque para chegar lá ele precisa ter os meios de transportes, eles têm que se locomoverem e lá chegando eles têm que aguardarem as atividades. E certamente existe uma conversa, um bate-papo legal entre os idosos. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva, na verdade, porque lá nós temos jovens. Os alunos que estão na graduação estão lá. Crianças que vão fazer atividades físicas lá no campus também estão presentes. Então, existe o que nós chamamos de relação intergeracional. O que há necessidade para as pessoas se respeitarem, não pela idade, não pela função, mas sim respeitar o próximo. E respeito, ele deve ter mão dupla. O idoso deve respeitar o jovem, a criança deve respeitar o idoso, a pessoa mais velha, com todo o respeito. E essa relação, quando a gente sente, pastor, dificuldade de não chamar a pessoa mais velha de senhor, senhora, é questão cultural. E isso a gente deveria entender como uma questão de respeito. E não porque eu vou menosprezar, porque a pessoa é mais velha. Desculpa, mas é porque é uma questão de respeito, de reverenciar aquela pessoa que conseguiu viver muito tempo com competência, com honestidade e que merece toda a nossa reverência, todo o nosso respeito. Então, eu acredito que quando alguém chamar a senhora, Dona Conceição, de senhora, de dona, entenda como que as pessoas estão querendo respeitá-la mais ainda do que deveria ser enquanto uma cidadã comum. Você acha que, sabe o que eu acho, Geni, de falar de senhora? Porque é assim, cria uma barreira. Você não pode nem brincar com aquela pessoa como você gostaria de brincar. Então, senhora tem que ter todo o respeito. Então, por isso que eu acho que tem que tratar por você. Então, mas por questão cultural... Aí entra o debate, né? Vamos fazer o seguinte, Pois não. vamos deixar o nosso telespectador curioso agora, onde vai chegar esse assunto, né? De senhora ou você? Mas depois do intervalo, voltamos já. Educação para a Cidadania. Conheça a exposição completa dos painéis temáticos na Câmara Municipal de Uberlândia. Educação para a Cidadania. Conheça a exposição completa dos painéis temáticos na Câmara Municipal de Uberlândia. Estamos de volta aqui o programa Câmara Debate na TV Câmara Uberlândia. E no final do bloco anterior, nós falamos aqui sobre uma questão cultural, de educação, de cultura. Bom, a Conceição prefere ser chamada de você, mas é uma questão cultural, né, Geni? Cada um prefere de uma forma e a gente tem que respeitar não só o idoso, mas qualquer pessoa da maneira que ela queira ser
chamada, né? Certamente. E a Conceição tem o direito de escolher ser chamada assim, até que a gente consiga fazê-lo. No fundo, a gente acredita que a possibilidade de respeitar o outro não exime a possibilidade de sermos afetuosos, de abraçar, de beijar, de compartilhar momentos de afetividade, mas isso é uma questão que deva ser respeitada para quem vai chamar e quem quer ser chamado. E, portanto, Conceição, eu te chamo de Conceição. Eu gosto mais que me chame de Conceição. Tá certo. Quando eu estava na medicina, que eu sou enfermeira também, né? Os idosos falavam assim, eu falava, ó, eu vou, o senhor fica com Deus, amanhã eu estou de volta. A senhora está no céu, o senhor está no céu, sabe? Não podia falar isso de senhor, nem senhora. Eles gostavam de falar vocês, são velhinhos. Bom, vamos falar agora aqui uma questão também que foi discutida na Câmara Municipal de Uberlândia no dia 13, que é o não cumprimento, às vezes, do Estatuto do Idoso e outras leis, né? Muitos não são cumpridos, às vezes, pelo poder público, outros não são cumpridos pela própria população. A gente vê, por exemplo, a questão de vagas. Existe a vaga do idoso, mas tem gente que usa a vaga do idoso sem ser idoso, não tem aquela carteirinha e tudo. Como que o Poder Legislativo, vamos ouvir os vereadores agora, como que o Poder Legislativo está fiscalizando essas ações e buscando formas para que, como foi discutido lá na Câmara, essas leis sejam efetivamente cumpridas na cidade? Hoje nós temos, graças a Deus, pessoas que estão ali também de olho. Não só os fiscais que nós temos, né, no poder público, mas também nós temos a própria visita do shopping, das ruas, porque elas estão de olho. A pessoa educada, a pessoa que vê que aquilo lá realmente é do idoso, é do deficiente, eles mesmos tiram foto, eles denunciam. Então está assim, tá progredindo a consciência de cada um e o desrespeito está até diminuindo. Então isso aqui é questão da denúncia, isso está valendo a pena. A gente vê não só a imprensa denunciando, mas também a imprensa, é verdade. As pessoas, né, tiram fotos e colocam na rede social, colocam no Facebook. Olha aqui o que eu vi hoje. Isso é muito bom. O Face está fazendo assim, um sucesso. Porque a rede social hoje, ela alavanca e ela detona, ela te alavanca. Então isso é muito importante. As pessoas colocam mesmo e nós recebemos várias. Isaac, então uma questão cultural também, né? Não basta só o poder impor a lei, né? E cobrar e fiscalizar se a população não fizer a sua parte. Eu acho que o fiscal principal tem que ser a população, que eles estão sempre ali presentes, né? Muitas das vezes, no nosso caso, a gente faz o comentário, mas nós não estamos ali presentes, às vezes, toda hora, todo instante nas ruas. Lógico. Então as pessoas não podem, de maneira nenhuma, fazer vista grossa. Ela viu que tem uma pessoa... chegou, estacionou, porque as pessoas, se ele tiver de ser multado, que seja, se o carro tiver que ser rebocado, que seja. E a população também, né? E a pessoa tem que entender o seguinte, ela errou, está lá sinalizado. Se ela não prestou atenção, então eu sou meio que radical. Se ela não prestou atenção, acho que não tem acordo. Você errou, você tem que pagar pelo seu erro. A gente tem que trabalhar nisso. A população realmente, a questão da falta de respeito às pessoas idosas, ela é muito grande. Esses dias mesmo, eu assisti uma reportagem, eu fiquei assim, fiquei indignado, falar o português claro, daquele caso daquele motorista, que a senhora, ela veio a falecer por irresponsabilidade do motorista, porque mostrava na filmagem claramente, ele aproximadamente 1 metro longe do meio-fio, e quando a senhora, ela antes de descer do ônibus, ele saiu com o carro. E depois veio uma justificativa e pedindo perdão, mas eu não vi. Então, se você não tem condições de olhar, de observar, você não serve para estar ocupando o cargo que você está. Eu penso dessa maneira. Verdade. Então, tem que todos nós, não é só o poder executivo, o legislativo, a população, ela viu, tem que denunciar. E, naturalmente, nós vamos tomar providências, né? Dentro da lei, dentro daquilo que for, que for necessário. Bom, citado aí no último dia 4, então, né, essa
lamentável esse fato, e a gente deixa aqui o nosso sentimento à família dessa senhora. E não só a questão, como a gente disse aqui, do poder, dos poderes e da população, mas e a iniciativa privada? Existe possibilidade do Poder Legislativo, como a gente está aqui no Câmara Debate, do Poder Legislativo, buscar formas de parceria com a iniciativa privada para promover a educação, promover a sensibilização? O que acontece, Fernando, a questão da parceria é as câmaras, é as pessoas lá fora, o vigia do local, chegando na pessoa e colocando que ali é um lugar de estacionamento proibido, né, para aquele senhor que está ali estacionando. Então, assim, tantas formas que tem, eu acho que é a conscientização mesmo das pessoas que estão ali vigiando, a própria Câmara que está ali atuando, né? E isso que porque não tem outra forma. Porque as pessoas podem fazer tudo, mas tem sempre um que burla todos os processos. E tem um todos detalhe, os processos. Geraldo, tem um detalhe interessante. Elas têm uma mania de chegar e dizer, não, mas é só um pouquinho. Só um pouquinho. Não, você não pode parar nem um segundo. Se está sinalizado que esse pouquinho é a hora que burla o tempo todo, que ele vai chegar. Tem um pouquinho, então tomara que chegue um pouquinho, fração de segundo também, seria bom que ele também fosse multado ou rebocado, que aí eu queria ver ele reclamar. Eu sou meio radical, porque as leis existem, agora nós temos que fazer ela cumprir, e essa questão de fazer ela cumprir é toda a população. Nós temos leis maravilhosas, tanto essa como a lei que beneficia o idoso, né? Que é a LOAS, a lei orgânica, que às vezes as pessoas de 65 anos não sabem, que trabalharam tanto, que não tiveram sua carteira assinada, que buscam um recurso, que elas têm direito a um salário mínimo, né? E nós encaminhamos. Isso é de direito, desde que ela não ultrapasse um quarto salário. Nós temos que mexer, né, em questão federal para aumentar essa renda, porque um quarto é muito pouco, né, Jane? É muito pouco. Então, às vezes, a família tem 3, 4, às vezes não consegue, porque a renda per capita ela ultrapassa mais de um quarto salário. Então, nós temos que colocar na nossa população, no nosso município e na nossa região, que a pessoa, aos 65 anos, ela tem direito desse benefício, é um salário mínimo, e é muito digno, porque isso se transforma um dinheiro muito grande, porque ela espera tanto, principalmente a pessoa que nunca contribuiu, ou que contribuiu, parou, né? Porque às vezes ela contribuiu 2 anos, 3 anos. Hoje nós temos o direito também da dona de casa, vem o direito da mulher rural, a mulher aos 55 anos, então está tendo tanto direito que é só procurar, né? E muitas vezes as pessoas têm preguiça de falar. Eu digo que nós temos que repassar. É abrir a boca e falar com a população. Olha, você tem direito, o idoso tem direito do benefício, o deficiente ele tem direito. Então nós temos, e também tem o direito do trabalho, a reinserção no mercado do trabalho. Nós precisamos de vocês. São pessoas dignas, são pessoas honestas, que trabalharam e que querem trabalhar, aumentar a renda dentro de casa. E nós precisamos colocá-los novamente no mercado. Nós temos tantas empresas hoje que assim, é louvável. Nós estamos, assim, eu fico muito feliz quando eu chego no supermercado, tem lá um idoso trabalhando, tem um atendendo, está lá de fora. Então, isso nós precisamos reintegrá-los novamente na sociedade, no mercado de trabalho. Isso é vida, isso também é qualidade de vida. Jerônima, eu gostaria de fazer uma reivindicação assim. Por que os idosos não podem frequentar o SEAI a partir dos 40 anos? Porque 60 anos é muito tarde. Porque tem gente que precisa demais dos SEAIs, né, daquelas atividades, de tudo. Então, aos 60 anos, eu acho que é meio tarde, viu? Tem gente que... Até mesmo porque para chegar aos 60, com a jovialidade, tem que começar com as atividades mais cedo. Tem pessoas que falam, gente, mas eu queria tanto frequentar um lugar desse, eu não tenho idade, tem que esperar mais 5 anos, mais tantos. É vida, né? Então, era 50, agora passou para 60. Sim, o SEAI é uma administração do Poder Executivo. Mas a lei é bem clara, é bem clara. A terceira idade, ela começa aos 60 anos. Então, e outra coisa, a longevidade nossa é muito grande hoje. Aos 70 anos, já é jovem.
E a pessoa vai sentindo castrada aos 40, não, ela tem que buscar a vida de outra forma. É reintegrar no mercado de trabalho, é buscar outra forma. Porque às vezes ela está tirando até vaga de outras pessoas que estão cumprindo a lei. Eu sei que tem pessoas de 40 anos, de 45 anos, que precisam disso. Mas nós temos lugares também que abraçam também as de 40, as de 45, as de 50. Também tem todo um trabalho manual. Nós temos clube de mães, gente. E nós não podemos deixar essas mãos paradas, não. Nós temos pessoas que precisam dessas mãos. Né? Então, além, isso é importante. além da questão mães, da renda. Na igreja, Né? nós temos no clube de mães. Então, vamos fazer bazares, nós vamos trabalhar numa instituição. Isso é muito importante. As mãos têm que trabalhar. Além da hoje questão é de milionária desenvolver uma também. renda. Né? Hoje já existe até uma preocupação, a pessoa alcança a idade de 40, 45, ela fica preocupada. Eu não consigo mais emprego. É verdade. E tem uma mão de obra qualificada. Verdade. Os idosos tem muito. A experiência, né? Muito para oferecer, muito. Então, acho que isso é um caso a pensar também que As empresas falam, né? Os empresários. Eles falam até 35 valorizar. anos. Às vezes eles reclamam até que não tem 40, mão de né? obra, porque você vê o que é que a juventude. Eu costumo dizer que nós temos um futuro hoje no nosso Brasil, no nosso país. Antigamente dizia assim, o jovem é o futuro do nosso Brasil. Hoje é um futuro comprometido. Porque se procura mão de obra qualificada, não tem entre eles. Ele só sabe jogar videogame. Obeso, tá ficando obeso, se tornando obeso, né? Que pode trazer um problema. Porque fica comendo futuro, só né? hambúrguer, não quer às vezes nem almoçar, comer uma comida saudável. É. Aí vai se desenvolvendo. A única coisa que desenvolve neles é a obesidade. É a obesidade. Aí e nada desenvolve a mais. diabetes, desenvolve a hipertensão, é um monte de doença. Então eu digo assim, nós temos que trabalhar isso também. Hoje nós já estamos tendo informação é importante. de viciados, então nós temos que cuidar disso aí A também. gente vai, vou dar um compilado aqui então. A gente falou sobre a questão dos idosos de buscarem informações sobre os seus direitos, é importante. De buscarem informações sobre alimentação saudável, de buscarem outras formas de atividades que o CEAI não pode servir, mas que existem outras instituições que fazem isso. Então aqui, resumindo, a informação é importante. Doutora Geni, por favor, a FRID tem a questão da atividade física e recreativa, mas é multidisciplinar com estudantes da UF, que pode envolver questões sociais, questões de informação também, não pode? Exatamente. O local onde as pessoas se reúnem é um local que pode ser o local da informação, seja ela em nível social, psicológico, físico, biológico, e todas essas questões, essa somativa toda, vai levar ao que a gente chama de qualidade de vida. Então, quando se fala nessa qualidade de vida, precisa ter muitas informações para que ele busque os benefícios, para que ele reconheça as atividades especiais para seu caso de necessidade física. Cada um específico, né? Específico. Poderíamos levar bem em consideração o que a Conceição diz, de utilizar hábitos saudáveis de alimentares e inclusive a hidratação, que é algo extremamente eficaz e forte para as pessoas que estão envelhecendo. Cada vez mais ela sente menos sede. Cada vez mais ela precisa de água, cada vez mais ela precisa se hidratar, e quando uma pessoa começa a sentir sede, ela já está começando a ficar desidratada. Isso são informações que são básicas para um bom encaminhamento de viver bem e muito. E para isso é necessário ter muita informação. Vamos aproveitar, desculpa aqui, Jerônimo, só um minuto, só para fechar essa questão, que eu achei interessante. Nesse momento, a gente dá uma utilidade pública aqui também, logicamente que o programa é para isso. A questão de abrir esse espaço aqui para convocar aquele jovem, aquele estudante, que é um estudante de direito, que é um estudante de sociologia, que ele contribua com a FRID. Qual o contato? Esse jovem que está nos assistindo agora, ele pode ligar para a FRID e participar, não pode? Certamente. Faça o seu apelo, então. Exatamente. Lá é um espaço de produção do conhecimento, seja ele em qualquer área. O contato é 3218-2912, falar com José Nilson, caso queira praticar algum momento da sua vida acadêmica, e certamente será um profissional diferenciado. Então, aqui eu faço apelo, então, a você, estudante da Universidade Federal de Uberlândia, de qualquer área,
você será um idoso no futuro. Então, contribua para que... Nutricionista também, né? Nutricionista, enfim, enfermeiro, médico. O sonho, Fernando, o sonho, eu acredito meu, como da gente de todos aqui, eu acredito que cada cidade deveria dividir em vários nortes, né? Para que pudesse ter assim uma cozinha experimental. De saúde mesmo, que nós teríamos que ter. Isso é a prevenção. Que cada lugar desse tivesse a cozinha, para a pessoa não ter hipertensão, diabetes. Nós teríamos, assim, minimizava tanto financeiramente e principalmente a condição da pessoa, do paciente, ali daquele idoso, da criança, porque nós temos muita criança hoje com diabetes. E tem hoje o projeto de alimentação diferenciada, que ele já tem uma alimentação certa para diabetes, que isso aí também é a prevenção dele para o futuro. Então, se nós pensássemos dessa forma, com políticas públicas, dando essa condição em cada cidade, nós não teríamos tanto problema. Porque o hipertenso, ele comeria uma comida certa. O diabético, ele comeria uma comida certa, né? Porque não adianta, muitas vezes nós falamos, nós vamos comer fruta, nós vamos comer comida saudável, mas você chega em casa, a pessoa às vezes não tem condição. Porque nós estamos falando com a população, nós estamos falando com a massa toda. E muitas vezes ele vai chegar em casa, ele vai comer arroz com banha, ele vai comer um arroz com macarrão, que aqui tem. Então, se nós tivéssemos isso distribuído nos bairros, né, por exemplo, nas instituições, que eles pudessem comer direitinho, isso é um sonho, que com um nutricionista direitinho, nós teríamos totalmente a qualidade de vida para os idosos, muito melhor. Aquele restaurante popular que o governo prometeu, que ele seria uma boa para os idosos alimentar bem os trabalhadores. É verdade, mas eu acredito que vai acontecer. R$1. É verdade. Todos e distribuído poderiam... nos bairros, né? Isso é muito importante. Mas eu acredito que vai acontecer isso, se Deus quiser. Isso. Bom, nós vamos para um breve intervalo aqui no Câmara Debate, na TV Câmara Uberlândia, e voltamos já com o tema de hoje, envelhecimento saudável. Já, já. Educação para a Cidadania. Conheça a exposição completa dos painéis temáticos na Câmara Municipal de Uberlândia. Educação para a Cidadania. Conheça a exposição completa dos painéis temáticos na Câmara Municipal de Uberlândia. Estamos de volta com o Câmara Debate aqui na TV Câmara Uberlândia e hoje falando sobre envelhecimento saudável com os nossos convidados, a Maria Conceição de Melo, que é pensionista, a doutora Geni Araújo Costa, que é professora na UFO, e a Jerônima Carlesso, do PPL, que é vereador e assistente social, e também Isaac Cruz, do PRB, que é vereador e pastor. E hoje nós estamos falando, então, como eu já disse, sobre envelhecimento saudável. No finalzinho do último bloco, a gente falou sobre um convênio da FRID, né, que faz um trabalho de atividades físicas e recreativas com a terceira idade, que os estudantes da UFO podem participar contribuindo voluntariamente. E eu tenho certeza que vários estudantes de universidades particulares, né, de instituições particulares, ficaram intrigados. Não, mas como eu não posso participar também? Pode sim. Desde que a sua instituição tenha convênio com a Universidade Federal de Uberlândia, você sim pode contribuir com esse trabalho tão importante que é a FRID. Bom, eu vou passar agora a palavra aqui para a Conceição. Conceição, eu gostaria que você olhasse para aquela câmera, por favor. O nosso cinegrafista Giovanni vai dar um close nesse olhar. Olha aí. Olha que jovialidade, que radiança. E eu pergunto, Conceição,
olhando para Conceição, a gente sabe que é bem possível chegar à melhor idade, com qualidade de vida, com alegria, com saúde, que é o mais importante. Conceição, qual o segredo? É que eu te falei, né? Fazer bastante exercício físico, boa alimentação, viver bem com todos, né? Procurar ser uma pessoa alegre, uma pessoa assim comunicativa, né? Bondosa com os idosos, né? Procurar ajudar aquelas pessoas que precisam da gente. Isso tudo a gente sente muito bem. Né? E religiosidade. Religiosidade. Faz parte? Faz parte. Eu sou católica, eu sou vice-presidente do clube lá, sou um social da... Clube de Mães. Esqueci agora, da Legião de Maria, sabe? Sou vice-presidente lá, na Igreja São Cristóvão. E aqui também o pastor, né? Eu acho que essa parte também é importante, né? Ah, a pessoa com ajudar certeza. o próximo. Com certeza. Você sabe isso- que tudo, eu costumo dizer que tudo começa aqui, dentro da gente, né? Se você tem um espírito elevado, se a pessoa colocar na cabeça dela que ela, eu já estou velho, o meu tempo já passou, então ela envelhece mais rápido ainda. Eu acho que o que eu vejo aqui na Conceição é o espírito jovem. Isso é que é bacana. Eu sempre digo que eu nunca vou ficar velho, né? Eu vou ficar gasto. Mas sempre jovem, o espírito jovem. E eu queria até aproveitar e mandar uma, porque a gente, no início, de repente, os jovens devem estar pensando em casa o seguinte: poxa, esse vereador e também pastor está sempre criticando a gente. Não é uma crítica. É que eu acho que nós temos muito que aprender. Você que é jovem, você tem muito que aprender. Uma pessoa como a Dona Conceição e outra. Então a gente não pode, de maneira nenhuma. E até porque, não se esqueça, um dia você vai ser velho, você vai ficar velho. Então, por que não respeitar e considerar? Até porque é um exemplo de vida. É um exemplo de vida. Um jovem, quando olha para o outro jovem, ele não tem muita experiência de vida, que eu acho que é o melhor professor, né? É a vida. A vida é o melhor professor. E aqui está um exemplo de vida, né? Não é que você que é jovem está em casa, eu estou alfinetando ou criticando você, não. É para que a gente valorize mais, porque eu também sou jovem, não me considero, né? A gente valorize mais aquelas pessoas que têm muito para nos conceder. Tem uma frase que diz que velhinhos são crianças nascidas faz tempo, né? Com água e farinha, colo, figurinha e foto em documento. Eu costumo dizer que velho é trapo e nós não somos trapo. Pronto. Não, com certeza. Né? Inclusive, houve até uma discussão na audiência pública, na Câmara Municipal, sobre a mudança da nomenclatura do SEAI, né, de colocar como pessoa idosa e não idoso, simplesmente, mas tratar o idoso principalmente como pessoa. E você estava lá. Para mim, essa questão de nome é questão de cabeça. Eu acho que isso não altera em nada, não. Eu acho que quem está lá, quem comanda, as pessoas, o próprio governo, eu acho que isso tudo que é importante. A questão de se falar jovem, se é idoso, é o modo que ela recebe se falar. Se eu chamar a Conceição de falar, Conceição, você é uma menina jovem. Ela é uma menina jovem. Não estou falando pejorativo de menina. Eu sinto que ela é uma menina jovem. Então, isso acho que nome não interessa, não. Eu digo assim, ela tem que viver, eles têm que cantar, eles têm que dançar, eles têm que trabalhar, eles têm que buscar renda. Isso que é importante, é viver feliz. É ter autonomia de vida, porque muitas vezes tira a autonomia. Porque o idoso chega a uma certa idade, não é importante mais, é a exclusão que tem, né? Eu falo. Então você tem que ser importante para a sociedade. Porque você vai no aniversário de 1 ano, quando você tem filhos pequenos. Depois você cresce, vai de 15 anos, depois vai mais ou menos na formatura, depois você é esquecida. Você não recebe nem convite mais para aniversário de 1 ano, né, de 5 anos, porque você não tem filho mais. Então, quer dizer, você não é interessante mais. Não é assim, gente. As histórias vêm contando e a família vai aumentando. Então, eu digo assim, isso aqui é abraçar todo mundo. Então, eu digo que isso é qualidade de vida também. Não podemos esquecer o convite especial para aniversário de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, de 15 anos, de 20 anos, da formatura, do casamento. Então, todos nós somos importantes. Todos nós. Não podemos deixar entrar na exclusão.
É só isso. Bom, como você tocou no assunto de exclusão, Jerônima, e também de renda, né? A pessoa que já chegou no ponto, né, que se aposentou, é a hora dela fazer o que gosta, né? Lógico. Eu acredito que para ser feliz tem duas formas. Ou quando você faz o que gosta, ou quando você gosta do que faz. E a oportunidade é essa, né? E você, Geni, como pode chamar de você? Sim, fique à vontade. A gente estava falando sobre isso, mas no primeiro bloco teve uma discussão sobre esse assunto, mas à frente da Afride, né? Pode-se também fazer esse trabalho, ou não? Então, veja, o Afride é um grande programa que, coincidentemente, nós estamos lá coordenando. Mas existe a possibilidade de pensarmos como um cidadão comum. O Afride, ele tem contribuído muito para que muita coisa aconteça, alguns benefícios sejam conseguidos. As pessoas dizem, né, em nossas pesquisas, o que a Conceição acabou de dizer, eu não tenho tempo, o SEAI me consome inteiramente. Porque ela é feliz assim e gosta assim. O Afride também não é diferente, é a mesma coisa. São só locais diferentes, mas o atendimento é o público que a gente gosta, é o público que a gente acredita que é e que a gente pode ser útil enquanto pessoa, enquanto cidadão. Mas veja bem, hoje já passou-se o tempo de que a pessoa aposentava ou envelhecia, estava muito próxima ou quase sinônimo da finitude, que é a morte. A morte, Era muito próximo, hoje não existe isso. Hoje a pessoa aposenta porque ela conseguiu o direito de aposentar. E a partir daí ela pode viver uma vida longa, saudável, feliz, e ela pode criar circunstâncias e objetivos para serem atingidos, ou seja, ela ainda tem a competência, a capacidade e o tempo de criar seus projetos, de elaborar novos projetos, de criar metas a serem atingidas, porque tem tudo isso. Então, nesse sentido, o Afride contribui muito, porque as pessoas chegam e entendem que é possível fazer uma ginástica, que é possível aprender uma digitação, uma inclusão digital. Isso. É possível se ver dentro de uma piscina fazendo movimentos quase acrobáticos, porque fora da água é impossível. Ela se vê como competente de fazer um ciclo de amizade, de se ver inserida, de criar dentro da universidade ciclos de amizades e, possivelmente, saber saborear o que se possui ou que se produz dentro dessa instituição. E, assim, a gente acredita que é possível colaborar com o próximo. Você sabe que eu penso que a gente tem que valorizar muito o idoso. Hoje no Brasil, por exemplo, são cerca de, me parece, 45 milhões de pessoas idosas. Eu não sei aqui em Uberlândia, você vai, por exemplo... 10% da população. 10%. Eu volto ao assunto do jovem. A gente faz um trabalho, por exemplo, dentro do presídio, por exemplo. Eu não vejo senhoras, senhores lá, a maioria tudo jovem. Tudo jovem. Então, quando eu falei, volto a repetir, sobre o jovem, é que eles possam tomar como exemplo, né, a vida maravilhosa que hoje os pais, por exemplo, eles deveriam estar sorrindo, tendo prazer nos filhos que criaram, e hoje muitas pessoas idosas choram. Eles tiram a felicidade, porque muitas das vezes não tomam como exemplo. Eles, não, sua época passou, e não passou. Entenda isso, não passou. Eles têm muito para contribuir para que se faça uma nação mais justa, uma nação mais correta. Para nos ensinar. Bom, infelizmente o nosso tempo acabou. É um tema que teve o ponto sério, também o ponto descontraído. É um tema bem agradável de se tratar. E eu fico feliz por ter esse tema como primeiro tema, o tema para iniciar um ciclo aqui na TV Câmara, que é o Câmara Debate. Então, eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Tá? Queria dar um minutinho aqui para cada um, né? Cada um dos convidados, para aquela palavra final, para aquela
aquela palavra de otimismo, um apelo, e eu vou deixar por último a voz da experiência aqui, que é a Conceição, que vai falar por último, tá? Você já vai pensando aí o que você vai dizer, não só para o pessoal da terceira idade que está nos assistindo, mas também os jovens, tá? Pensa aquela mensagem bem marcante, assim, para a gente encerrar esse programa com chave de ouro, hein? Que responsabilidade, hein? Vamos pela sequência aqui, então. Doutora Geni, por favor. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem dizendo o seguinte: aos jovens que conheçam o suficiente para ter uma velhice com competência e qualidade, e aos mais velhos ou aos velhos, assim como fazendo parte da categoria velhice, que entenda que a vida é só uma etapa e essa que você está vivendo é a mais importante. Jerônima? Eu quero só agradecer por esse momento de estar aqui hoje falando com a nossa comunidade, nosso município. Agradecer a Geni, essa pessoa maravilhosa, que desempenha esse trabalho fantástico, esse projeto na FRID. Então, assim, é um prazer estar aqui. Então, o meu hoje é agradecimento. Agradecer ao nosso Isaac, nosso vereador, meu amigo, parceiro, a Conceição, essa mulher fantástica, você, Fernando, e a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho, né, da terceira idade, de nós mulheres, nós homens, né? Então, digo assim, isso que é importante, levar, né, conhecimento e estar com vocês. E dizer a todos o meu abraço, o meu carinho, abrace muito, ame muito, saiba que amanhã você também será um idoso. Feliz, de preferência. Isaac, por favor. Bom, nós queremos agradecer. Eu me sinto honrado e sempre digo que cada dia é uma conquista. Poder estar sentado aqui ao lado da voz da experiência, né? E poder, eu acredito que a gente, todos os dias, nós aprendemos algo novo. E eu quero agradecer pela oportunidade. Espero que em uma das nossas falas a gente tenha somado, né, contribuído. E não se esqueça, quero deixar o seguinte recado: o que você planta hoje, você colhe amanhã. Então vamos plantar boas sementes, para que no amanhã a gente colha também bons frutos. Que não adianta amanhã você querer colher bons frutos, ficar reclamando por estar colhendo mais frutos, sendo que a semente que você plantou foi ruim. Como é que você vai esperar colher coisas boas? Então eu espero que esse programa aqui inicial nosso tenha contribuído e estamos à disposição para poder estar somando, né, e também aprendendo. Muito obrigado. Conceição. Bom, eu quero dizer para meus colegas idosos que continuem fazendo o que eles estão fazendo, praticando todos os exercícios, as atividades, vivendo a vida, e lá no CEA é o lugar nosso. E os jovens, eu quero dizer a eles que tenham mais carinho com os idosos, porque amanhã eles serão um idoso também. Então, muito obrigado à presença de vocês aqui nesse primeiro programa. Fico muito feliz. Então, aqui, reapresentando rapidinho aqui, então, a doutora Geni Araújo Costa, que é professora na Universidade Federal de Uberlândia e leva há 25 anos um projeto aqui na UFO, que é a AFRID, que é Atividade Física e Recreativa para a Terceira Idade. Parabéns pelo trabalho. A Jerônima Carlesso, PPL, vereador e também assistente social. O Isaac Cruz, do PRB, que é vereador e pastor. E a Maria Conceição de Mello, que é pensionista e essa pessoa maravilhosa que veio contribuir e muito. E eu encerro a primeira edição do Câmara Debate agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua participação também dos nossos convidados e dizendo que esse programa, assim como os outros programas da TV Câmara, acontecem com a sua participação. Você pode enviar sugestões, enviar também críticas, sugestões de programas, através do e-mail que aparece aqui na sua tela. Lembrando que essa nova programação da TV Câmara é para você, telespectador, para você, cidadão de Uberlândia, que a forma com que a Câmara Municipal pode levar até você informação com transparência, com credibilidade, imparcialidade e, é claro, com a sua participação. O Câmara Debate fica por aqui e até o próximo programa.
Câmara Municipal de Uberlândia. Um novo tempo, uma nova Câmara.